Nessa palavra. Bom dia, bem-vindo aí ao nosso Café com a Palavra. Olha só, o advogado, ele é o cara que está entre a gente e o juiz, não é verdade? Então, por exemplo, tem um problema na justiça, você contrata um advogado e ele vai te representar diante do juiz, ele vai te defender, ele vai entrar com as petições, com os requerimentos, com tudo que é apresentar provas e tal, com tudo que é necessário, documentos, para com o juiz. Então, é você, o juiz e tem um advogado no meio, certo? O advogado é essa pessoa que fica entre o juiz e você. Por exemplo, se acontece um fato, um crime, por exemplo, e você precisa de um advogado e você não tem condições de pagar o advogado, o próprio Estado fornece um advogado, certo? O próprio Estado, um advogado para que você possa ser defendido na justiça em caso de alguma necessidade. Mas por que eu estou falando dessa questão do advogado, aquele cara que fica entre você e o juiz? O advogado é aquele cara que te representa diante do juiz, o advogado é aquele cara que apresenta as suas provas, faz a sua defesa diante do juiz. Porque eu estava lendo a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículos 1 e 2, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Peraí. Então, significa que não há interesse nenhum que o homem peque, como também não há interesse nenhum na justiça aqui na terra, que o homem erre, que o homem cometa algum crime, que o homem infringe uma lei, correto? Então não há interesse nenhum. Mas, caso isso ocorra, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, nós podemos ter um advogado para nos apresentar nossa defesa. Agora, aqui no mundo espiritual também, claro, enquanto nós estamos aqui no mundo físico. Por quê? Porque nós temos que resolver as nossas pendências do pecado aqui. Não é depois que nós partimos daqui. Depois que nós partimos daqui já era. Não tem esse papo de eu vou orar, eu vou rezar, eu vou fazer isso, eu vou acender uma vela, não tem. O negócio é aqui. Então ele fala assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O desejo é que nós não andemos em pecado, que não haja pecado na nossa vida, que nós fujamos, estejamos longe do pecado. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, cara. É aquele que vai se pôr entre você e Deus, Jesus Cristo, o justo, porque ele foi a propiciação, ele foi apresentado como sacrifício pelos nossos pecados, antes mesmo de nós termos nascido. Ou seja, então, aquilo que pagou os nossos pecados já foi apresentado. Vamos dizer assim, é como se fosse uma fiança. Já foi paga a fiança. Então, quem pagou essa fiança? Jesus. Então, ele pode nos defender. Então, como eu falei semana passada, nós não fomos feitos para viver pecando, viver no pecado. Mas se nós cometermos pecado, dobremos os nossos joelhos e vamos a Ele, a Cristo, e fala: Senhor, me perdoe. Por quê? Porque Ele é o nosso advogado, aquele que morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados. Então há uma chance para quem peca. Essa chance se chama Jesus, quando há arrependimento de pecados. Então se arrependa hoje, conserte sua vida hoje, acerte sua vida diante de Deus hoje, não é amanhã, é hoje. Porque como no direito aqui, nas leis, se você passar do tempo, acontece como, vou dizer assim, eu acho que é intempestivo, ou seja, você perdeu o prazo de recurso,
No mundo espiritual, no mundo físico também acontece isso. Quando nós passamos, se nós morrermos, se nós partirmos sem nos arrepender, depois não tem mais jeito. Vem a condenação. Então, que seja hoje o dia em que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Até o próximo Café com a Palavra.